Em um tempo em que queremos tudo muito rápido, onde as pessoas querem resolver tudo em apenas um clique, esperar tem sido uma dificuldade para muitas pessoas. As palavras como "até quando" têm sido cada vez mais frequentes em nosso meio. No Salmo 13, o salmista nos mostra exatamente esta expressão. Quando mesmo por passar por momentos de dor e perseguição, durante a sua oração a expressão mais forte é "até quando?". Mas ele termina a sua oração de uma maneira incrível. Por isso, eu te convido ao estudo do Salmo de número 13, que sem dúvida vai te ajudar na sua caminhada de fé. Por isso, já verifique aqui embaixo se você está inscrito no canal. Se não, aperte aqui a palavra inscrever-se. Depois clique aqui no sininho. Fazendo isso, o YouTube sempre te avisará quando um vídeo novo subir aqui no nosso canal. O Salmo 13 foi escrito por Davi. Quando lemos este salmo, o Salmo de número 13, entendemos que o salmista está enfrentando um momento de dor e desespero. Também identificamos que esse salmo foi direcionado ao canto-mor, uma espécie de ministro de louvor nos tempos de Davi. Este salmo, sem dúvida, foi enviado para esse ministro de louvor para ser usado no louvor público dentro de Israel. Quando permeamos sobre as linhas do Salmo de número 13, entendemos que o Salmo 13 é uma oração intensa de fé, a qual o salmista decide se lançar na presença de Deus em busca de socorro. Todo cristão um dia já fez ou fará esta oração. Uma forma clara o desespero e a agitação do salmista diante da realidade em que ele estava vivendo. Ele estava angustiado e, do ponto de vista humano, o salmista se sentia sozinho e impotente de agir frente à oposição dos seus adversários que o rodeavam dia após dia. Sendo um homem segundo o coração de Deus, diante das certas circunstâncias, ele sentiu-se ignorado por Deus. Na verdade, diante desse contexto de perseguição, de angústia, desespero, parece que o céu estava fechado para o salmista. Isso faz parte da fraqueza humana, que muitas vezes tende a dar lugar ao pessimismo em vez de esperar com confiança em Deus. O salmista Davi se sentiu assim, desprezado pelo Senhor. A prova disso é que sua maior preocupação não era o movimento dos seus adversários, mas sim o silêncio de Deus. Por isso ele insiste em perguntar: "Até quando, Senhor?", como se estivesse dizendo: "Senhor, até quando eu terei que enfrentar esta situação?". Muitas das vezes nos sentimos exatamente assim. Achamos que Deus não está olhando para nós e que o céu está fechado concernente ao nosso clamor. Na verdade, não há problema em perguntarmos ao Senhor: "Até quando, Senhor?". Quando lemos em Apocalipse 6 e 10, vemos que essa pergunta é feita até mesmo pelos mártires que estão no céu. No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 10, diz-nos assim: "E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra?". Mas essa pergunta precisa nos direcionar a uma experiência de confiança e esperança no Senhor. Se por um lado ela é a expressão do nosso desespero, por outro lado, ela deve expressar a certeza de que estamos recorrendo àquele que governa todas as coisas e que faz tudo no seu tempo e que tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem a Deus. É nesse sentido que o salmista Davi pergunta a Deus: "Até quando, Senhor?". Ele lhe faz 3 pedidos que, na verdade, é expressado diante desta pergunta ao Senhor. Primeiro, ele pede que o Senhor atente para ele. O salmista queria ser contemplado por Deus. Em seguida, ele pede que o Senhor responda à sua oração. Davi queria ser encorajado por Deus.
Depois, ele pede que o Senhor ilumine os seus olhos. Ele queria o vigor do Senhor em sua vida. Ele queria a real presença de Deus atuante na sua vida. Davi queria que Deus renovasse o brilho da sua vida em seus olhos. Ele queria forças para não sucumbir mediante a morte. Caso contrário, sua derrota seria motivo de alegria e regozijo para os seus adversários. Davi se refugia no Senhor diante de tal adversidade, perseguição e desespero. Nos versos 5 aos versos de número 6, nos deparamos com expressões de alegria e confiança pelo livramento do Senhor. Ele começa o Salmo 13 falando do seu desespero, mas quando chegamos nos versos 5 aos versos de número 6, nos deparamos com expressões de alegria, confiança e pelo livramento do Senhor. Nos dois versos finais do Salmo 13, o salmista Davi muda completamente o seu discurso. Ele vai do desespero das circunstâncias da vida para a alegria que há no conforto do livramento de Deus. Por isso ele diz no verso 5: "No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem." Ao declarar tal expressão, "no tocante a mim, confio na tua graça", o salmista Davi, no Salmo de número 13, ele está falando e aplicando a linguagem da aliança de Deus. O salmista aplica a linguagem da aliança. Ele se refere ao amor gracioso com que Deus se relaciona com seu povo, o povo escolhido do Senhor. Isso implica a sequência da declaração de Davi: "Regozije-se o meu coração na tua salvação." Repare que o salmista está regozijando-se, adorando o Senhor mediante a situação em que ele está vivendo, o momento que ele está enfrentando, o momento de desespero, de dor e de angústia. Nesse ponto, há um contraste muito nítido entre a celebração dos seus inimigos e a sua própria celebração. A queda do salmista era um motivo de alegria para os seus adversários. Eles esperavam que o salmista vacilasse para que pudessem se alegrar na queda do salmista. Mas quando nós lemos os versos seguintes, os versos 5 e os versos 6, o salmista, diante do contexto de perseguição, faz totalmente ao contrário do que eles esperavam. Mas o salmista confronta essa expectativa sinistra, afirmando que o livramento que vem do Senhor é o seu motivo de alegria. A salvação divina frustra a expectativa maligna que espera pela destruição dos filhos de Deus. A adoração do salmista, mediante a perseguição e o momento de dor, é uma frustração para aqueles que queriam o seu mal. Nesse louvor final, o salmista também dá uma aula sobre como os cristãos devem clamar a Deus. Sim, repetidas vezes ele clamou a Deus dizendo: "Até quando, Senhor?" Mas os seus questionamentos não impediram de contemplar a realidade do livramento divino, de confiar na maravilhosa graça de Deus e de reconhecer o quão generoso Deus é com seus filhos. O salmista entende que, diante do contexto que ele está vivendo, a melhor coisa é adorar e confiar no Senhor. A dor de Davi o levou à adoração. E a inquietação de Davi acabou aperfeiçoando sua convicção nas promessas imutáveis de Deus. Os crentes devem dar graças em tudo, até mesmo pelos momentos difíceis, pois embora esses momentos sejam dolorosos, Deus continua sentado sobre o seu trono, governando todas as coisas e cuidando providencialmente do seu povo. Deus cuida providencialmente daqueles que buscam a sua face, daqueles que temem o seu nome. A maior arma diante das adversidades é louvar ao Senhor, tendo a confiança nele e a esperança da sua providência. Diante de um contexto de desespero, o salmista nos ensina que devemos adorar e glorificar a Deus.
Fazendo assim, nós teremos uma confiança ainda maior e uma vida de renovo diante da presença de Deus. Chegamos ao final do Salmo de número 13 e eu te espero no Salmo de número 14. Que Deus abençoe em nome de Jesus.